Você já se sentiu fraco para alguma coisa? Eu não sei se você já perdeu a vontade de comer, por exemplo. Como é que a gente faz quando não tem vontade? Esse período aí de pandemia, né? Quem teve os sintomas sabe como que é ruim. Perder a vontade de se alimentar. E você já perdeu a vontade de orar? Já teve aquele dia que você falou assim, puxa, eu não tenho vontade de orar. Será se a gente não tem vontade ou não tem forças? Qual a diferença entre ter vontade e ter força? Esse texto ele vai falar sobre isso. E nesta manhã vamos aprender, né, como lidar com esta falta de vontade ou de forças para orarmos, para falarmos com Deus. É sobre isso que esse texto vai falar aqui com a gente. Deixa eu só abaixar aqui um pouquinho. Aí. Isaías 35. Paz, Regiane, bom dia. Então vamos lá, queridos. Isaías 35 diz assim o verso 1. O deserto e a terra ressequida se regozijarão, e o ermo exultará e florescerá, como a tulipa, e irromperá em flores, mostrará grande regozijo e cantará de alegria. A glória do Líbano lhe será dada, como também o resplendor do Carmelo e de Saron. Verão a glória do Senhor e o resplendor do nosso Deus. Essa expressão, né? O deserto, a terra deserta, nós usamos muito para demonstrar, né, um dia em que estamos nos sentindo longe de Deus, sem força, com sede. Não é assim que Davi expressava no Salmo: Senhor, a minha alma tem sede de ti, minha alma está como uma terra seca, sedenta por água, né? E a terra seca realmente mostra que a ausência, né, do nutriente mais importante, né, que a água. Puxa, a terra está seca. E esse salmo diz aqui que a terra seca florescerá. Desculpa, esse texto de Isaías, né? A terra seca florescerá. E é daqui, né, que vem a nossa inspiração para esta manhã. Como que eu faço quando eu não tenho forças para orar? Eu não tenho forças para buscar a Deus, não tenho força para ler a Bíblia, né? Eu estou me sentindo fraco espiritualmente. E o que é estar fraco espiritualmente, né? Também é uma outra expressão que às vezes nós não sabemos e falamos: eu estou me sentindo meio fraco espiritualmente. Como que a gente fica fraco espiritualmente? Exatamente isso que você pensou aí. Quando nós perdemos as forças para orar, para ir diante de Deus. Mas olha só, qual a diferença entre força e vontade? Às vezes a pessoa fala assim: eu estou sem forças para orar, né? Ou estou sem vontade de orar. Na verdade, se você está dizendo que está sem vontade de orar, na verdade você tem vontade, o que você não tem é forças para orar. Perder a vontade e perder as forças são coisas diferentes, e o Senhor vai nos conduzir aqui nesta palavra para que a gente possa entender como eu vou reagir quando eu perco as forças para buscar a Deus. Eu não sei quantos aqui tiveram sintomas, né, e passaram aí pela Covid-19. E um dos sintomas, né, que é terrível, é a perda do olfato e seguido da perda de paladar. Gente, não ter paladar é algo difícil, né? Porque como é que você vai comer se você não sente o gosto? Mas eu lembro que quando a gente estava passando por isso, uma coisa que eu coloquei na minha cabeça é assim: eu não posso parar de comer. Porque se eu parar de comer, a minha imunidade vai baixar, eu vou perder a minha resistência, eu vou perder as forças, na verdade, e essa doença vai me derrubar, né? Então eu falei: eu vou comer mesmo sem vontade. Comer sem vontade. Sabe quando você era criança,
que a mãe e o pai ficavam assim, come, não tô com vontade, come sem vontade mesmo, né? E você comer obrigado uma coisa é algo terrível, porque você não tem vontade. Por isso que eu estou dizendo que vontade é diferente de forças, né? E nesse tempo da pandemia a gente falou, não, vamos comer. Fazia a comida lá, temperava direitinho, apesar que dava para fazer arroz sem sal, feijão sem tempero, porque era a mesma coisa. Mas a gente comia sem vontade, mas encontrava forças para comer. E a oração, que é o nosso alimento? Imagine você dizer assim, puxa, eu estou sem forças, mas é da oração que vem as forças. É a mesma coisa de estar sem forças para comer. E como é que eu vou ter força se é a comida que me dá força? E aí gera aí um ciclo, né? Se eu não consigo comer, eu não vou ter forças. E se eu não tenho forças, eu não como. E aí a gente precisa romper com esse ciclo. Por isso que a gente precisa separar o que é vontade e o que é forças. Às vezes a gente tem vontade, mas não tem forças. Quando você diz assim, puxa, eu estou sem vontade de orar, na verdade a gente está sem força, a gente tem vontade, mas não consegue, não é isso? Eu tenho vontade, eu queria orar, então o desejo de orar está. O que a gente não tem é forças para orar, mas a força só vai vir à medida que eu me alimento, e eu me alimento da própria oração. Como é que eu consigo forças para orar? Orando. Não tem outro jeito. Eu vou encontrar forças em Deus para buscá-lo buscando. Então você começa com um pouquinho e aí você recebe um pouco mais. Um pouquinho e retorna um pouco mais. E aí você vai reagindo à medida que você vai se alimentando em Deus. Então nós temos que fazer sem ter vontade. Poxa, pastor, eu vou orar sem ter vontade? Sim, eu vou orar porque eu sei que a vontade virá à medida que eu estiver orando. Puxa, eu vou ler sem vontade? Sim, eu preciso aprender a fazer coisas sem vontade. Eu faço porque eu sei que eu preciso fazer. Como eu me alimentava na época, né, que eu estava com os sintomas da Covid. Eu me alimentava sem ter vontade, porque eu sabia que eu precisava comer. E aí nasceu até o Clube da Sopa. Gente, se você não sabe do Clube da Sopa, tá aqui, ó, Elisama, a Leia, né, que participaram aí. Por quê, gente? A gente não tinha força. E aí a Elisama fez uma sopa pra gente, mandou aqui, e a gente se alimentou, né? E a gente soube que outras pessoas estavam ruim, né? Como ficou a Leia, a gente fez sopa para Leia, daqui a pouco a Leia fez sopa para o outro e a gente foi dando, né, condição ao outro de se alimentar, né? E aí nós vamos nos fortalecendo. E eu estou fazendo esse comentário para que a gente leia o próximo verso, que é o verso 5, onde nós temos uma ordem do Senhor. Olha o que diz o verso 5: fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes, digam os desanimados de coração, aos desanimados de coração, sejam fortes, não temam, seu Deus virá com vingança, com divina retribuição, virá para salvá-los. A ordem do Senhor é que a gente se fortaleça. E como é que fortalece os desanimados? Dizendo, sejam fortes, fortaleçam os joelhos, aqui diz, fortaleçam os joelhos vacilantes. Deus está dizendo claramente, vai orar, meu filho, vai orar, mas eu não tenho vontade, ora sem vontade mesmo. Eu vou orar, mas eu não tenho força, ora sem forças mesmo. À medida que você começa a orar, a força vai vir, o desejo vai vir, a vontade vai vir. O que nós precisamos é obedecer. A palavra diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Você tem que realmente dar ordem para os seus joelhos, dizendo, você vai se dobrar, eu vou orar ao Senhor, e vá sem vontade, não espere ter vontade, não seja aquelas crianças birrentas que diz assim, eu não quero, eu não gosto disso, mãe, eu não gosto de alface. Vai comer, vai se alimentar. A ordem do Senhor nos manda nos esforçar. Esforce o joelho vacilante e você vai ver que a força vai vir.
E quanto mais você vai entrando nesse ciclo, ele vai respondendo ao contrário, né? Aquilo que estava te tirando o desânimo vai começar a te dar a força. Nos versos anteriores aqui nós vamos ver o rei, né, dizendo assim: puxa, eu me sinto como a mulher que está para dar à luz e não tem força. Chegou a hora do filho nascer, chegou a hora de romper, né? Esperou tanto tempo e aí não tem forças para o parto, né? E a Bíblia diz que a dor, né, a mulher sente a dor do parto, mas quando ela vê a criança, né, ela se alegra em Deus. Então aqui diz: fortaleçam as mãos cansadas. Você se lembra de Moisés? Quando Moisés estava no monte orando junto com Araão, e ele estava ali orando, né, e Ur do seu lado, e quando ele levantava as mãos, Josué ganhava a guerra. Quando Moisés abaixava a mão, ele perdia a guerra. Você precisa levantar a mão para vencer a guerra. Você precisa clamar e o inimigo quer roubar as suas forças. Aí o que Araão e Ur fizeram? Sentaram Moisés numa pedra e seguraram a mão dele para cima. Enquanto a mão de Moisés estava levantada, o exército foi vencendo, a vitória foi dando. O diabo sabe que é de joelhos que nós ganhamos as nossas guerras. É na oração que a gente vence. Por isso, querido, não deixe sair do seu coração esta vontade. Se posicione. Deus, eu não tenho palavras. Vai sem palavras mesmo. E vai dizendo coisas que são mesmo, às vezes, no automático. Senhor, glória ao teu nome. A Bíblia não diz em todo tempo dar glória. Antes eu pensava assim: eu não vou dar glória não estou com vontade. Depois eu aprendi, lendo a Bíblia, né, que você não precisa ter vontade para dar glória. Nós damos glória porque o Senhor nos manda dar glória. E aí a gente começa: a glória a Deus, aleluia. Senhor, eu estou aqui ajoelhado. Olha, vou te dar uma dica. Você não tem palavras? Fala glória a Deus. Ajoelha e começa: glória a Deus, aleluia. Louvado é seu nome, Senhor. Eu estou aqui te adorando. Deus, eu não sei o que dizer, eu não sei o que falar, mas eu sei que eu preciso estar aqui, eu preciso orar. E à medida que você ora, é como um alimento que vem e começa a fortalecer o seu corpo, começa a fortalecer a sua alma, e aí você vai começar a se fortalecer em Deus, e a frieza espiritual ela vai saindo, porque você está buscando a Deus. E olha o que vai acontecer. Olha o verso 5, nós estávamos no 3 falando que era o 5. O verso 5: então se abrirão os seus olhos. Peraí que eu estou pulando hoje aqui, eu vou voltar, ó. Vou voltar no 3. Fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes, digam desanimados de coração, sejam fortes, não temam, seu Deus virá. Olha a promessa de Deus: seu Deus virá. Quando você dobrar os joelhos e falar com Ele, Ele diz que virá. Ele não diz assim: aquele que busca encontra, o que pede recebe, o que busca alcança. Então Deus se compromete em vir. Diz aqui, ó: o seu Deus virá. Virá com vingança. Ele virá para resolver esta causa, para que você ganhe essa batalha. Com divina retribuição, virá para salvá-los. Quando a gente põe o orgulho de lado e consegue pedir: Senhor, eu preciso, Senhor, eu estou aqui. Diga a Ele: Senhor, eu estou aqui orando, não tenho forças para orar, estou sem vontade, mas eu estou aqui. E o verso 5 agora: então se abrirão os olhos dos cegos e se taparão os ouvidos do surdo, então os coxos saltarão como cervo, e a língua do mudo cantará de alegria. Aqui já está dizendo: olha, vai haver uma reação. Aquilo que você não conseguia fazer, você vai conseguir. À medida em que você dobra os joelhos, que você levanta as mãos e você começa a clamar, aí vai vir uma ação dos céus, porque Deus virá em teu socorro. E olha só: e se abrirão os olhos dos cegos, aquele que não podia ver vai passar a ver, vai abrir os seus olhos espirituais, aquilo que a gente estava emperrado, que não conseguia, que era a nossa limitação, vão abrir os ouvidos e nós vamos conseguir ouvir de Deus a direção, vamos ter forças. Então o coxo, aquele que não conseguia andar, ele vai voltar a andar e vai saltar
saltar e vai se encher de alegria, porque os seus lábios vão se abrir e você vai começar a louvar. Olha só, águas irromperão no ermo e riachos no deserto. Queridos, é uma força poderosa quando nós conseguimos romper. Não preciso de vontade, eu preciso de fé, eu preciso de sabedoria. Eu não preciso de vontade para orar, eu preciso saber que na oração o Senhor vai responder. E eu vou buscar em Deus a força à medida que eu consigo romper. A areia abrasadora se tornará um lago, a terra seca, fontes borbulhantes, nos antros onde outrora havia chacais, crescerá a relva, o junco, o papiro. Ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado caminho da santidade. Olha só tudo que vai acontecer quando você romper e voltar a orar, a buscar o Senhor. Vai haver um caminho de santidade. Os impuros não passarão por eles, servirá apenas aos que são do caminho. O caminho aqui é com letra maiúscula. Jesus, disse: eu sou o caminho. Os nossos irmãos na igreja primitiva, eles eram chamados aqueles do caminho, Alguns diziam: é aquela seita do caminho que é Jesus. Os insensatos não o tomarão, ali não haverá leão algum, e nenhum animal feroz passará por ele, nenhum deles se verá por ali, só os redimidos andarão por eles. E os que o Senhor resgatou voltarão, entrarão em Sião com cantos de alegria, duradoura alegria coroará a sua cabeça, júbilo e alegria se apoderarão deles, e a tristeza e os suspiros fugirão. Eu não sei como é que você chegou aqui para esta live nesta manhã. Se você estava dizendo assim: Senhor, eu estou tão desanimado, Senhor, eu não consigo orar, eu não consigo te buscar, Senhor, eu estou aqui uma frieza espiritual. E o Espírito Santo vem com esta palavra dizendo: apenas ore. Ore com vontade, ore sem vontade, mas ore, fale com Deus, busque o Senhor e o Senhor vai te responder. O Senhor vai tirar as limitações, vai tirar as barreiras e você vai desfrutar desta alegria. Você vai sentir que a sua alma está repleta, porque estamos buscando ao Senhor em obediência. Você não precisa ter vontade. Você só precisa obedecer. Você não precisa ter forças, porque as forças virão do Senhor no momento em que você obedecer e romper e começar a orar. Reserve um tempo todos os dias, um tempo para buscar ao Senhor. Coloque aí no seu celular, tá sempre com você. Use essa agenda e coloca aí, marca aí todo dia aquele horário para ele despertar e você acordar e falar assim: não, agora eu vou dar ordem aos meus joelhos. Fortaleçam os joelhos vacilantes, levante as mãos e diga glória ao Senhor, e você verá que todas essas promessas vão começar a acontecer, porque o Senhor disse que virá. E quando Ele diz que virá é porque Ele virá mesmo, como Ele veio nesta manhã falar conosco. Vamos fazer então, pôr em prática a palavra, Não apenas sermos ouvintes esquecidos, mas vamos pôr em prática. Pati Correia, Maria José, Janete, vamos lá agora, diante do Senhor, colocar diante dele a nossa petição. Senhor, estamos aqui nesta manhã, movidos pela Tua palavra, por esta ordem que vem dos céus. Dobre os joelhos vacilantes. Ó Deus, não queremos vacilar, queremos estar firmados em Ti. Ó Deus, eu sei que o Senhor está aqui, porque o Senhor disse que estaria. Eu sei que o Senhor já veio, porque o Senhor disse que viria. A Sua palavra é o suficiente, Pai.
Ainda que eu não sinta nada, Senhor, nós não estamos baseados em sentimentos. A nossa visão é uma visão de fé, e a fé vem pelo ouvir a Tua palavra. Por isso eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor está presente, que o Senhor está aí ao lado do Teu filho, da Tua filha, que respondeu a esta palavra e agora está orando, falando contigo, recebendo forças. Oh Deus, e tudo isso que o Senhor disse que aconteceria já está acontecendo agora. Enquanto nós falamos contigo, os nossos olhos estão sendo abertos, os nossos ouvidos estão sendo destampados. Oh Deus, nós já sentimos a força em nossas pernas, nós já sentimos, ó Pai, o vigor em nosso ser, sentimos que estamos rompendo porque a Sua palavra diz que isso aconteceria. Oh Deus, nós já sentimos a força, não estamos mais fracos porque estamos falando contigo. A frieza espiritual está saindo agora porque, Senhor, o Senhor disse que viria aquecer o nosso coração e nos conduzir à vitória. Nós tomamos posse, nos apropriamos desta palavra, Senhor, e diante de Ti estamos buscando mais de Ti, mais de Ti, mais do Teu Espírito Santo em nós. Em nome de Jesus, Pai, nós romperemos. Em nome de Jesus, Senhor. Ó Senhor, nos fortaleceremos, porque estamos fazendo o que o Senhor nos mandou fazer, e o Senhor está fazendo o que disse que faria. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus esteja ao seu lado, te fortalecendo, te ajudando a vencer esta batalha, né, que muitas vezes quer nos colocar para baixo, mas em nome de Jesus nós já aprendemos, né? Quando não tiver vontade, eu vou sem vontade mesmo. Quando não tiver força, nós vamos sem forças mesmo. E aí o Senhor responderá, a força virá, a alegria do céu virá. Nós vamos porque nós sabemos o que vai acontecer. Quando você ora, o Senhor responde. Sim, esse texto aqui, ele me lembra muito o dia de Pentecostes. O Pentecostes veio, o Espírito veio, a promessa se cumpriu quando? Quando os discípulos estavam no seu momento de descanso, quando os discípulos estavam no seu dia a dia. Não, o Espírito Santo veio quando eles se reuniram no cenáculo. Estava lá 120 irmãos orando, e conforme eles oravam, o céu foi se abrindo e o Espírito Santo veio. Eles ouviram o som como de um vento veemente e eles viram, olha só, os ouvidos abriram e eles ouviram o som. Os olhos abriram e eles viram como línguas de fogo que desceu sobre eles. E eles foram tomados pelo Espírito Santo, foram cheios e começaram o quê? Agora eles começaram a falar, eles começaram a curar, eles começaram a cumprir a promessa. E no final deste avivamento, o que aconteceu? Pedro pregou e cerca de 3.000 almas se renderam ao Senhor. É isso que acontece quando você ora. O céu responde, o Senhor vem. Deus te abençoe neste dia. Esteja ao seu lado, te ajudando a romper. Em nome de Jesus.